Paz, tudo bem? Deus abençoe. Olha, eu estava aqui no horário certo para começar a live, mas a Silsa foi arrumar o cabelo. Você tá me tirando, né? Eu estou... tá me tirando, cara. É bom, a gente vai fazer uma palestra para casais, é bom pra gente ver a realidade do dia a dia, entendeu? Aqui é sem máscara. Olha só, você ligou, mandou ir lá só. Aqui é verdade Agora nua e deixa eu crua. ver. Nossa, piorou. Piorou. Piorou? Tava bom. Ai, meu Deus do Não céu. tava Ó, ruim, mas agora meu você cabelinho pegou? já tava arrumado, eu passei creminho. Bigodão, jeitinho que a esperando mamãe, aquele bigodão. do jeitinho que a mamãe me ensinou, cabelinho na régua que a mamãe mandou colocar. Ó, o cabelinho da mamãe, ó. Isso aqui é assim, cara, a mamãe me Bigodinho ensinou. do Pancho. Bigodinho, ó. Bigodinho pra competição. Eu tô na rabeira da competição, mas meu bigode vai crescer. E vamos acertar essa competição aí. É, o Wellington tá na frente da competição. O Wellington e o Denis já me mandaram foto já. Depois posta a foto deles, mano. O Wellington e o Denis já estão com a foto As aí fotos já. tem que mandar no inbox da sua página, senão eu não consigo pegar. A foto tem que mandar no inbox da minha página. Não sei nem o que é inbox da página. Na mensagem. É mais importante eu, né? Deixa eu Só colocar fica um óculos, detalhe senão- aqui. Aí, ó, ainda continua o dia, frio. Ó, aquela porcaria. Top de linha. Mas valeu, galera. Deus abençoe. Vamos esperar um pouquinho mais aí. Deixa eu avisar os crentes. Ó, Malenaia, Pedrão, Mangenilva. Já subiu muita gente aqui que eu não vi. Aqui é Instagram e aqui é Face? Isso, tá. prazer. Instagram. Instagram, Face. Deus abençoe. A Joyce, Shei Comates, deve ser Sheila. Desculpa se eu não tô conseguindo dizer direitinho aqui. Mi, Ah, Zac. tem que trocar seu óculos, né, querido? Então, ó, tá valendo de nada. Vou ficar ver se. Ih! A brincadeiras à parte, Pedro, Genilva, Helenaia. E tá entrando mais gente aí. Deus abençoe, galera. Valeu por vocês terem vindo. Vamos aguardar um pouquinho mais pra ver se a gente consegue um quórum. Sheila, tudo bem, Sheila? Deus abençoe. Agora vim aqui. É a Sheila do Denis, não? É a Sheila do Denis? Não, acho que não. A Que é foto do- aqui eu não consigo A ver do direito. Denis é aniversário dela hoje. Ah, então tá. Wilder! Tudo bem, Wilder? É hoje, Hilda! É hoje! Vamos colocar essas mulheres no devido lugar delas. Em nome de Jesus, no meu nome. A senhora Genilva. Júnior, Ellen, Josi. Tudo bem, Josi? É a Sheila do Denis mesmo. É, Ah, não, happy é- birthday! Ah, não sei se é a Sheila do Denis agora. Happy birthday, tio! Rita de Cássia. É o Verda Preta, Alexandre. Não é a do Denis não, viu? Você falou que era do Denis. Então não é happy birthday pra você, não é happy birthday. Silsa já atrasou a live, já foi mexer no cabelo. Alessandra aqui. Não adiantou muita coisa, não. Qual Alessandra? Nossa, eu tô passando até mal, gente. Meu cunhado tá aqui, ó. Vou fazer o jabá. Você tá vendendo esse bolinho mesmo, Xandão? Vai, Vamos vai. ver. Nossa, minha barriga já tá pendurada. O verdadeiro Hoje o Xandão bolinho fez o bolinho caipira aqui. Verdadeiro. Misericórdia, rapaz. Verdadeiro. Entregou Bolinho você. caipira aqui, top de Fala linha. que é do Jacareí, São José, da região de lá, não é daqui não. É, Tá vendo? então. É, que Rapaz, aqui é olha. ruim. Daqui é Rapaz, ruim. passei bem. De Boa pinda é ruim. noite, Ronaldo Brasília, Deus abençoe. 12 bolinhos por 10 real. O tema hoje é mitos e verdades do casamento, Wilder. Mitos e verdades do casamento. Hoje eu vou colocar essas mulheres no devido lugar delas. Depois dessa olhada da Silsa, eu vou falar bem das mulheres. Só. Acabou minha valentia. Mas valeu, galera. Ó, lembrando, vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou lembrando dos detalhes. Olha, quem quiser bolinho caipira, sobe o telefone do Xande aí. Sobe o WhatsApp aí. Do Xande, como é que faz? 10. Calma aí, eu sou uma só amiga. Ah, tá, desculpa. Ainda tá atrasado ainda, aí complica tudo. Atrasado, ferrou tudo. Aí, vocês, quem quiser o bolinho, misericórdia, eu tô passando até mal. Comi pra caramba. Mas Deus é da graça, eu vou conseguir falar. Vamos lá, ó. Galera, ó. Só lembrando das nossas promoções, entra na minha página do Facebook lá, faz o que a Silsa manda fazer, porque eu não sei nada disso. Tem que curtir. Gente, olha seu bigode. Depois, esse bigode. A Silsa, eu não Virou. vou falar como ela Se tá. meu mas ela cabelo tá ruim, imagina esse seu bigode, tá lindo. A irmã da Silsa, a preta, tá aqui, ó. Aparece aqui, preta. Põe Mete a cara carinho, põe aqui. carinho. É, eles não querem sentar aqui do meu lado. Aí, tá aqui, ó.
Não Xandão sai. tá aí também. Põe a mão aí, Xandão. Tem que ser tela 38. Aí, ó. Tá todo mundo Ô, aí. gente, tem que Mas vamos entender lá. que aqui todo mundo é grande. Todo tem mundo que é ser uma grande, aí tela não dá. bem grande. Aí é complicado. Mas vamos, eles vão falando aqui, vão dando opinião, vão dando pitaco aqui. Não, perguntas eu vou essa, fazer. então, essa Bíblia aqui é a Burger King Jr., brincadeira, é a Bíblia King James, muito boa. Eu vou ler algumas coisas nessa versão aqui, uma versão muito legal, e nós vamos sortear terminando o isolamento social. Tá bom? A gente fala quarentena, mas na verdade não é quarentena, né? Quarentena você fica totalmente isolado. Nós estamos em isolamento social. Então vamos lá. Gente, eu já vivo isolamento social desde que nasci, né? Porque... Nossa, que perguntar se entrega bolinho lá em Cachoeira Paulista. Ó. Mas damos um jeito. Oxe. Depois da quarentena, né? Tem que mandar. Pastor Salati, olha como tá bonito. Misericórdia. Ah, sim, lembrando, nós estamos numa promoção do Bigode. Tem uns amigos nossos, o Luciano e o... Da Occhiali? Vini. E o Vini, o Lu e o Vini da Occhiali, eles são proprietários de uma empresa de óculos. Esse óculos meu é o Occhiali, ó. Ó o detalhe da criança. Da Silsa também. Chique no último. O seu também é Occhiali, esse aí? Não é, esse é Mas mil esse mil. não. Esse. Esse é Pobriali. Não é Esse Occhiali, aqui não. é da feira. de E Paris. aí, exatamente, de parecida. E esse óculos, você vai ganhar um. Vai concorrer a um, obviamente, né? Quem ganhar. O melhor bigode. Não vale cavanhaque, não vale barba. Tem que tirar tudo, igual eu fiz aqui pra É Gamico. bigodão. E deixar El Bigodon, tá bom? O Denis já me mandou a foto. O Wellington também já me mandou a foto. É o El Bigodon. Tem que ser um bigode de responsa. O meu tá queimando a cara aqui, né? Meu bigode tá ridículo, mas tô firme e forte com o meu bigode aqui. E vamos lá. O pastor Salatiel tá falando as verdades aqui. Deixa Deus usar o seu servo. E vamos Minha vencendo. camisa, eu já vou pôr de novo. É que Simba falou que eu tava atrasada. Minha camisa do Mickey. Ai, Camisa de Jesus, trabalhar. ninguém merece. É camisa de trabalho, é de ser porteiro da Essa Assembleia. camisa é quando a mulher não quer brincar à noite, entendeu? A mulher não quer trabalhar à noite. Vou dormir não quer, com ela hoje. Não quer atender o marido, ela põe uma camisa daquela, o marido perde totalmente o interesse. Funciona? Não vira nada. Mas brincadeiras à parte, gente, vamos lá. Esse bolinho é top. Vou para entregar em São João da Boa Vista. Rapaz, eu não sei se a gente aguenta. Não sei nem Mas onde vamos lá, é, promoção São do João da Boa bigode. Vista. Tem. Como é que é a promoção do bigode? Tem que fazer alguma coisa? Tem que enviar as fotos pelo inbox da página do Samuel. Não manda na minha, muita coisa. Tudo lá. Que a gente vai montar um álbum. A foto mais curtida que vai ganhar o óculos. Aí Ele sim, vai hein? curtir 2 vezes. Aí sim, passou Não o cara, adianta pode mandar entrar. no WhatsApp, nos outros lugares. É no inbox da página de Samuel Eduardo Bezerra. Nessa aí que tá live. Você manda lá a foto. A Josi tá me zoando, tá dizendo que eu tô estranho. É, de fato, até eu tô me estranhando, né? Porque tá no começo ainda, mas tem futuro. Tá sujo. Vou deixar... Tá sujo. Deixa eu pegar o papel pra Quando limpar. começar a Vamos coçar o deixar nariz, crescer. deixa ele. Tem que pagar mico. É a promoção em homenagem ao bispo. El Bigodon. Que dá um pouquinho de água. Tem um outro menino que tá de bigode aí. Ó, não eu tô passa fazendo lá. homenagem hoje ao bigodão do bispo, ó. Qual El outro menino? Bigodon aqui, ó. El Bigodon do O da Bíblia bispão. lá. E também aqui, meu pai não é velho, é vintage. igualzinho Eita, ele. nós, hein? Tá igualzinho ele. Meu pai não é velho, é vintage. Olha, galera. Pessoal, olha, quero agradecer vocês por estarem aqui hoje. Hoje o assunto que eu vou mexer é um vespeiro. Falar sobre mitos e verdades do casamento. Não é coisa fácil de se falar, mas eu tenho muita tranquilidade para falar sobre casamento, falar sobre família. Eu respeito os sacerdotes de outras religiões, especialmente os sacerdotes católicos. Mas eu entendo que há uma grande perda no catolicismo em razão da impossibilidade do sacerdote católico se casar. Eu acho que ele carece da experiência do casamento. Mesmo porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja marido de uma mulher. Por que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que é obrigatório. A primeira coisa que eu quero já derrubar. Você não precisa se casar para servir a Deus, especialmente no ministério. Você não precisa se casar. Sorry. Ai, Jesus. Às vezes é melhor ficar sem casar, né? Pois é, melhor ser padre nessa hora que é pastor, filho. Nessa Não hora, sabe que você tá perdendo nessa tempo. hora a gente pensa, né? Jesus é que Na foi sabedoria da Igreja Católica. esperto. Pois é. Mas brincadeiras à parte, amados, o fato é que você não precisa ser casado para ser ministro, né? Não é uma exigência. Algumas confissões religiosas, algumas denominações, erroneamente,
exigem que a pessoa seja casada. Essa exigência não existe. Na verdade, inclusive, Paulo até falou em 1 Coríntios capítulo 7 que é melhor não casar. Porque o casado se ocupa de como agradar a esposa como agradar o marido, e o solteiro se ocupa exclusivamente de agradar ao Senhor. Então, não existe uma regra, né? Agora, Paulo diz, é conveniente que o bispo seja marido. Por que Paulo falou de uma mulher? Porque naquela época em que a Bíblia foi escrita, era lícita a poligamia. Né? Então, a pessoa podia se casar com mais de uma mulher. Mas ao ministro sempre foi vedado, né? Mesmo porque nunca foi o plano original de Deus. Deus fez Adão e Eva, um homem, uma mulher. A monogamia é o plano original de Deus desde o Éden. Deus tolerou a poligamia por um tempo, em razão da dureza do coração do homem e da necessidade de povoação da terra. Como um homem consegue engravidar várias mulheres, permitiu-se a poligamia por um tempo. Mas isso nunca foi projeto de Deus original. Vocês querem começar como? Já querem começar fazendo pergunta? E eu vou respondendo na pancada? De tarde que não podia. Então a gente tava com um monte de tarde. Ó, quem quiser fazer as perguntas aqui pode fazer, pode chamar. Tem um negócio de inbox aqui, quem não quiser aparecer. A gente tá olhando, a gente tá acompanhando. Só no inbox também pode fazer no inbox? Pode. Então quem quiser fazer uma pergunta mais, né, às vezes mais picante, mais complicada, e quiser. Parece aqui, se o pessoal saber que você tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tava louco pra me dar um abraço, um beijo, um cheiro. Que mentira. Tá Eu tenho que ir lá colocar minha camisa do Mickey que passou não, Celestial faço pediu. não. Fica com essa camisa aí, tá Assim bom. mesmo, Mas então, amados, a gente vai. Eu vou respondendo então as perguntas, de acordo com o pessoal falando. Eu ia até preparei alguma coisinha pra fazer uma explanação, mas eu acho que vai render mais a gente, ir pras perguntas, ir pro pau, vamos responder. E já adiantando, eu não estou aqui para ensinar religiosidade, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, então eu posso falar. Hoje mesmo, estavam falando de um rapaz aí que, na minha opinião, que é ibope. Né? Não vou dizer nem o nome dele, mas dizendo que a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem falhas, que a palavra de Deus não é verdade, que... Amados, a palavra de Deus é tudo. É como se a palavra de Deus fosse uma pessoa da Trindade. E é. Se você ler Apocalipse, capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus, naquela visão, né? 16, verso 11 de Apocalipse, é isso? Alguém confira aí, pastora Silvia. 16 e 11 de Apocalipse. Ela já tem o celular dela. A Bíblia diz assim, eis que viu os céus abertos e um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E aí a Bíblia diz que os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça muitos diademas, tinha uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ó, o pastor já achou aqui, pastor Alexandre. Não, peraí. É 19 então, eu errei o capítulo. 19 de Apocalipse, verso 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido, verso 13, de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus, o nome dele é Palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma das pessoas da Trindade, mesmo porque a Bíblia diz, no princípio, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a palavra de Deus é realmente uma das pessoas da Trindade, né? A palavra de Deus Jesus é o Verbo encarnado, ele é a palavra. Então, e o povo fica dando ibope pra esse moleque aí, viu? Menino novo. E eu não quero desmerecer a juventude, não. Porque eu sou pastor desde os meus 25 anos de idade. Eu fui consagrado ao pastorado com 25 anos de idade. Eu vou fazer 45 agora, são 20 anos pastoreando. Se bobear, quando eu fui consagrado, eu era um pastor melhor que hoje. Se bobear, quando eu fui consagrado, eu era um pastor melhor que hoje. Era duro, severo. Hoje eu tô até mais light. Mas naquela época, ó... Você casou com a Cis? Agora tô meio relaxado. Casei com a Cis. Quadrangular. Mas brincadeiras à parte, a Bíblia diz, ninguém despreze a tua mocidade. Paulo falou para Timóteo. Então não vem jogando a culpa das heresias desse menino na juventude não, viu? A Bíblia diz assim, vos escrevi jovens, 1 João capítulo 1, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Tá bom? Então o jovem é forte. Eu defendo o pastorado dos jovens. Eu defendo, porque eu recebi uma chance. Eu recebi uma oportunidade de pastorear com 25 anos de idade. E eu sempre honrei essa oportunidade que eu recebi. E tem muitos jovens aí que honraram. Meu pai foi consagrado com 26 anos de idade. Eu fui consagrado com 25. E comecei a pregar com 4 anos. Então, a juventude não atrapalha em nada. Vamos lá, cadê? Cadê as perguntas? Primeira pergunta, sangue e fogo. Vamos começar. Para falar sobre relacionamento e dinheiro no casal, que tá brigando muito em relação ao dinheiro. Então, briga entre casais por causa de dinheiro. Agora falou o que é? Não falou o que é. Pelo que eu entendo, ela trabalha e ela acha que ela é dona, não precisa fazer as coisas, nem comunicar ao marido do dinheiro dela. Entendi. E o marido tem que fazer tudo e tem que dar
dá conta daquilo que ela não dá dela é conta. dela e o que é dele é Ah, nosso. entendi. É nosso. Ah, Isso. Pelo que a pastora Tina está dizendo, a hipótese que foi levantada aqui é o eu seguinte: sei como é. tem mulher que é assim, né? O que é dela e o que é dele é nosso. Isso. Então, amados, vamos falar até do ponto de vista jurídico, que eu estou falando como advogado. Quando você se casa, você geralmente opta pelo regime de comunhão de bens. Pode ser separação total de bens, aí você tem que optar, você tem que fazer constar, porque não é o regime normal, regular, comum. Você pode optar por comunhão universal de bens, você pode optar, que é o regime regular, regime normal, se você não falar nada, que é da comunhão parcial de bens. Obviamente, amados, quando o casal se casa, penso eu, casa-se para dividir tudo, a não ser que isso fique especificado. Se você é muito milionário, muito rico ou muito milionária, olha, eu quero me casar, mas não quero partilhar bens. Então você já faz lá a separação total de bens. É possível? Foi o meu Né? caso. Ai, Senhor, por que eu não fui prestar atenção nisso? Não vigiei, agora já tô na vala. É a rei do gato. Mas brincadeiras à parte, eu entendo que o casal tem que ter uma vida financeira em comum, é salutar, não é obrigatório. O casal pode decidir isso antes de casar? Pode, deve. Olha, eu não quero que a gente misture o nosso dinheiro, você fica com o seu, eu fico com o meu, só que aí regra que vale pra um, vale pro outro também, né? Então se a mulher quer ficar com o dinheiro todo pra ela, show de bola. Então o marido também fica com o dinheiro todo pra si. Eu acho que nós temos que ter uma justiça no casamento, né? Agora, obviamente, biblicamente falando, o homem é provedor. Então eu entendo, eu tenho prazer. Eu falo isso não porque eu estou na presença dela com medo de levar uma cotovelada aqui. Não é isso. Eu tenho prazer de dividir o que eu Hoje é dia ganho de Judas. com a pastora Silcia. Eu tenho prazer. E para mim, ver minha esposa feliz, poder investir na minha esposa, para mim é uma grande alegria. Poder investir na minha esposa e nos meus filhos. Quando eu vejo ela, mesmo porque ela melhora muito, né? Quando eu dou presente para ela, faço o que ela gosta. Pensa numa mulher atenciosa, chamego. Toda Você tá até hora, preocupado com o cabelo, né, amor? Tá preocupado, precisa melhorar. Mas brincadeiras à parte, o fato é que eu entendo que isso tem que haver uma conversa entre o casal, né? Mas eu entendo que é o seguinte, peraí, gente, se o homem tem que socorrer a mulher, eu estava uma vez malhando, estava na academia, e um rapaz que eu nunca vi, começou a puxamos assunto, começamos a conversar sobre banalidades, em determinado momento ele se sentiu à vontade, não sei porquê, ele começou a desabafar da vida dele particular, né? Ó, aqui em casa tá dizendo a Adriana, o meu é o meu e o dele é o nosso. Tem dado certo, graças a Deus. Aqui também. É isso aí, Adriana, né? Mas aqui na minha casa também é assim. Eu sou muito feliz assim, não tem nenhum problema. Agora, a Silcia também me ajuda, viu? Fala que você pede meu dinheiro, não tem nem vergonha. Não, eu não tenho vergonha não. Quando eu preciso de dinheiro, eu pego o dinheiro da Silcia. Ele fala, tem dinheiro aí? Não é a comunhão de bens? Todo mundo Da Da Marta, preta. todo mundo é meu. Deu bobeira, eu pego mesmo. Né? Aqui nós somos uma família. Então eu digo o seguinte, se a Silcia ficar milionária, eu paro de trabalhar no outro dia. Ela ficou milionária, eu não vou trabalhar mais não, eu vou só cuidar da obra. E ela vai ficar, nunca mais vou pro escritório de advocacia. Ela vai ficar cuidando de mim. Né? Normal, nós temos intimidade assim pra fazer desse jeito. Mas enfim, esse rapaz reclamava comigo que ele ganhava muito bem, tinha muito dinheiro, sustentava a esposa tinha o salarinho dela, era só pra ela. E ela fazia o que ele queria, ele nunca pegou um real. O carro dela, ele deu. O carro dele ele tinha, deu o carro pra ela, a casa ele pagava, e aí ele foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, ele precisou da ajuda dela. E ela não queria ajudar. Não queria pagar um saco de arroz para dentro de casa, não queria pagar a água, pagar a luz, ainda ficou jogando na cara dele, maltratando ele. Eles estavam em vias de se separar. Né? Desculpa, uma mulher dessa para mim é uma grande de uma ingrata e uma interesseira. É o que a gente pensa. Né? Porque enquanto ele tinha dinheiro para dar a ela, ele era um excelente marido. Quando ele passou uma dificuldade, eu penso que é mais do que justo que ela socorresse o marido financeiramente, que ela sustentasse a casa, até ele poder se aprumar novamente. Não vejo nenhum problema. Então, amados, olha, um casamento que as pessoas não querem dividir o que é metal, o que é vil, o que é a coisa mais desprezível que há no mundo, que é o dinheiro, não sei se um casamento desse vai muito longe. Eu penso que o casal tem que se ajudar, tem que dividir os bens, um tem que socorrer o outro. Se o marido estiver desempregado, cabe à esposa sim auxiliar o marido, cabe a ela sim manter a casa, inclusive do ponto de vista jurídico, né? Um dos deveres do casamento é o dever de assistência. Isso está previsto na lei civil. Então, se o marido tiver sem dinheiro e a esposa não quiser dar, ele pode ajuizar uma ação
E ela é obrigada a pagar as contas dele. Ó. Dá ideia, isso. Vai, dá ideia. Então, a coisa não é bem assim, não. Vira isso um O pouquinho. Dr. Wilder, me ajuda aí, Dr. Wilder, que é advogado, vai confirmar o que eu tô Senão falando. eu vou ficar muito torta. Assim. É, mas você quer aparecer? Você precisa Eu aparecer? Que necessidade de aparecer? Aumenta a Meu Deus do fonte céu, eu tava pra eu ler. sozinho na tela, que tava tão feliz, agora eu fiquei meio... Mas sabe o que às vezes eu penso, Samuel? Que eu falando por mim, por causa. Que eu acho que é a maioria dos casamentos hoje. Lógico que a gente tem exceções. Principalmente se você está dentro da igreja e é bem mais em paz, né? Em relação a essa parte financeira. É que assim, as mulheres acostumaram a ter que, desde cedo, já casam. Mas a maioria já trabalhou, já foi dona do seu nariz. E já é dona das suas contas, vamos dizer assim. Aí quando casa, ela quer viver essa mesma vida. Né? Que achar assim, eu sou dona do meu nariz, eu compro, eu faço. Valeu, Will. E fica por isso mesmo. Aí depois, quando as contas começam a aparecer, aí o marido tem que assumir. Fala, mas comprou, não pediu pra mim. É, então. Aí por isso- agora, Olha. e aonde, na maioria dos casais que a gente conversa na igreja, e isso acontecia comigo também, porque o Alexandre tinha o trabalho dele, eu tinha o meu. E na verdade, assim, eu não sabia das contas dele, não sabia da minha. Então cada um se virava, só que ficava cada um puxando a corda pra um lado. Não dá certo. E aonde deu muito problema. Até que eu fui aprender. E hoje, Deus continua se tratando comigo. Tem vezes que é eu que tô com dinheiro e eu que tô cuidando da casa, e tem vezes que é ele que tá com dinheiro, ele que tá cuidando da casa. eu e a Só que Silvia teve que sempre mexer com a minha estrutura. Porque eu aprendi a lidar sempre desde criança. Lidar com eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás. E aí, hoje as mulheres não conseguem ter essa parte de submissão, de entender que o marido às vezes tem essa obrigação de cuidar da casa e ela tem que responder e tá preparada para isso. Eu acho que a maioria da briga hoje que acontece com o casal é por causa disso. O conselho que eu dou é o seguinte, tenham tudo em comum. Dividam as contas. A Silsa participa da minha vida financeira, tanto para o bem quanto para o mal. Quando eu tô bem, ela participa de tudo. Quando eu tô mal, eu divido as minhas aflições com ela. Eu reclamo com ela, eu choro com ela, eu peço conselho a ela. Falo, gata, o que nós vamos pagar primeiro? O que nós vamos fazer? Esse mês tá difícil. Joga pra cima, escolhe. Como é que nós vamos administrar, né? Não compro nada escondido, porque se eu não tiver dinheiro pra pagar, ele tem que pagar. Então, eu trabalho por conta, eu não tenho salário fixo. Então, tem mês que é muito bom, tem mês que é muito ruim. E a Silsa, nós dividimos tudo. Nós temos uma vida absolutamente em comum em tudo. Então, nós dividimos tudo. Quando eu tô estourando no norte, ela decide como nós vamos gastar. Né? E quando eu tô arrebentado, ela me ajuda a Tem decidir que se aparecer, pastora o Tia. que nós vamos fazer. Tá falando? Né? Dá um oi A aí. gente precisa de tela. A tela tem que ser de 50 polegadas. Olha lá. Então, pessoal, fica o meu conselho. Eu acho que o casal que tá brigando por isso, olha, eu vou te dizer. Eu tenho Mas é prazer comum. de dividir tudo. Tenho prazer de... Agora, se vocês também têm um acerto antes de casar, isso tem que ser decidido, na minha opinião, antes do casamento. Então já fale. E se a Silsa falasse isso pra mim antes do casamento, eu nem casava com ela. Eu acho que um casamento que já começa assim, na minha opinião, é muito complicado. Eu acho que não tem nada a ver. Mas, se o casal aceita, não, que cada um tem a sua economia, cada um tem a sua administração, nós vamos dividir as contas da casa ou não vamos dividir, ou você... Não sei. Isso o casal decide. Mas eu penso que tem que ser decidido antes do casamento. Tá bom? E você não decidiu e tá vivendo isso hoje? Então, Conversar, eu né? penso... Conversar, tem que Então, o que eu conversar. penso é o seguinte, o dinheiro não me dá o que a Silsa me dá. O dinheiro não me proporciona o que a Silsa me proporciona. Silsa me dá segurança emocional, Silsa me dá companheirismo, alegria, amor, filhos, né? E sexo bom também, né? Então, gente, brincadeiras à parte, viu? Hoje, eu tô falando pra casais, vou falar bem rasgado aqui hoje. Não tem frescurinha comigo, não. Eu falo rasgado e nós estamos aqui num ambiente para adultos, né? Então eu posso ser bastante direto. Então eu acho que os benefícios que se tem dentro do casamento são muito superiores ao vil metal, ao dinheiro. Então meu relacionamento com a Silsa não voga dinheiro. Dinheiro para nós é um plus. É algo a mais que a gente tem e que abençoa a nossa união. Mas é questão secundária. Beleza? Ficou mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pastor Alexandre? Nada? Então tá bom. Próxima pergunta. Quem tá pedindo uma pulseira ali? Não consigo enxergar o nome. Samara Venâncio, que é outra pulseira dessa. A minha quebrou. Pulseira do Love. Vamos providenciar. Próxima pergunta. Tem alguém torcendo pra Silsa. Silsa. A A próxima pergunta Cara é de... É do quê? dinheiro é complicado. a parte de dinheiro é bem complicado mesmo. A gente tem bastante casal que a gente tem que conversar sobre isso. A segunda parte era questão de conselhos de filho. Minha filha tem 15 anos.
e namoro um rapaz que não é crente. Eita. O que eu devo fazer com ela? Dá uma surra nela. Não, 15 brincadeira. anos. Pessoal, vamos lá. Falar aqui agora. Agora Namorando eu vou com pegar a 15 Bíblia. anos? Não pode. O B falou sonhando que na que minha não casa o que é meu é dela, o que é dela é meu. Então, esse O B jogo falou. aí, esse jogo a aí, melhor coisa. vamos viver. Eu, gente, não faço nenhuma questão, viu? Se a Silcia, se amanhã, depois, enquanto eu tiver com uma boa situação financeira, eu conseguir sustentar a casa, Silcia cuidando de Fala mim, o tá seu ótimo. sonho. Eu ganhar mais que você. Não, que você eu jogar vou parar videogame de o dia trabalhar, inteiro, vou andar jogar de moto. videogame, andar de moto, vai bancar minhas motos, bancar minhas viagens. Mas vamos falar de Bíblia? Pergunta interessante. Cristão pode namorar não cristão? Alguém vai dizer que eu sou politicamente incorreto, que eu sou preconceituoso, o problema é teu. Eu sou biblicamente correto e sou teologicamente correto. Não me preocupe em agradar pessoas, me preocupe em falar a verdade. Então, eu vou te falar a verdade da palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? 1 Coríntios capítulo 7. Se você acha aqui na Pentecostal, enquanto isso eu vou achar aqui na outra. Vamos ler em duas versões para não ficar dúvida. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, tá? Eu vou ler o texto aqui. Cadê? Me dá essa aqui primeiro. Que eu já vou achar mais fácil nela, que essa aqui é a minha Bíblia do dia a dia. 2 Coríntios capítulo 6. Verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sair, é uma ordem, o verbo aqui não é sair, é sair, tá com acento. Pelo que sair, é uma ordem, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, verso 7, capítulo 7, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vou ler aqui na King James, capítulo 6, 2 Coríntios, verso 14. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos. Olha a palavra de Deus como é direta. Pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu preciso explicar? Alguém tem alguma dúvida de que não se deve casar com ímpios? Isso é óbvio, amados. Isso é óbvio. Um crente não pode nem cogitar. Eu nunca namorei uma pessoa não cristã. Nunca na minha vida. Nem cogitei. Nunca nem me permiti olhar para uma pessoa que não fosse cristã. Porque eu sabia que era um relacionamento que não tinha futuro. Por quê? Porque há uma vedação bíblica clara. A Bíblia diz, peraí, como é que você vai se casar, amados? Vamos pensar, vamos para 1 Coríntios capítulo 6? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? O momento da união sexual é um momento em que a Bíblia diz que o homem e mulher se tornam uma carne só. Como é que você vai se tornar uma carne só com ímpio? Isso não tem lógica. Isso é espiritualmente profanar a aliança que você tem com Deus. Não existe, amados. Olha, o pastor é retrógrado, pode falar o que quiser. Então, você, reclama com isso aqui, reclama com a Bíblia. Tem um pastorzinho aí que está dizendo que a Bíblia não vale nada. Para mim vale. Para mim a palavra de Deus vale. Então, amados, na verdade, vamos pensar um pouquinho? Que futuro tem um casamento entre um crente e um não crente? Você, domingão, quer ir para a igreja. Nós, assembleanos, somos 100% abstêmios, não bebemos nenhuma quantidade de álcool. Você vai chegar na sua casa, a pessoa vai querer colocar álcool dentro da sua casa, vai querer fumar dentro da sua casa, vai colocar um altar, né, dentro da sua casa para outros deuses. Para nós isso é idolatria. A Valéria está dizendo aqui, casei com um incrédulo, tem 12 anos, sofri o que não desejo para ninguém. Tem apenas 2 anos que Deus verdadeiramente mudou a vida dele, por misericórdia de Deus. Hoje somos felizes e no mesmo caminho. Eu vou falar sobre isso. Então, amados, a Bíblia é sábia. A Bíblia diz, não faça isso, porque você vai querer levar seu filho para a igreja. Aí ele não é crente, ele vai querer levar para o clube, pro terreiro. É um direito dele, ele não é? Pai também? Você vai poder dizer não? Você não vai poder dizer não.
Então, se ele quiser levar seu filho pro terreiro, você tem que deixar. Se quiser levar pra igreja católica, você tem que deixar. Se quiser levar pra... Se ele for judeu, levar pra sinagoga, tem que deixar. Se quiser levar pra mesquita, for árabe, você tem que deixar. Se for muçulmano. Se tiver que levar pra qualquer... Você tem que deixar. Eu não suportaria ver o filho meu seguindo outra fé. Seria uma angústia pra mim, muito grande. Então, nunca cogitei. Eu sabia desses problemas. Nunca cogitei. Então, amados, já aconteceu. Uma vez uma pessoa me procurou na igreja e falou assim, olha, pastor, eu tô namorando. Eu falei, com quem? Da nossa igreja não é. De que igreja ele é? Falou assim, ele não é crente não. Mas é uma benção. Eu falei, olha, não é. Não é. Pastor, o que o senhor tem pra dizer pra mim? Vai dar certo? Eu falei, não, vai dar errado. Você vai ter problema, você vai sofrer. Pula essa parte. Aí ela pegou e falou assim, não, mas eu gosto muito dele. Ele simulou a conversão, não foi pra igreja, simulou que aceitou Jesus. E ela falou, pastor, o senhor faz o casamento? Eu falei, lógico, eu já te orientei. A Bíblia diz pra você não fazer. Mas se você quer fazer a besteira, faça. Eu vou lá e, ainda assino embaixo da sua besteira, não tem nenhum problema. Mas deixei bem claro que eu não concordava. Fiz o casamento, a decisão é dela. Não cabe a mim impedi-la de ser feliz. Eu oriento como pastor, eu aconselho, mas a decisão é dela. Casou-se, trocando em miúdos. Uma porcaria, problema em cima de problema. E a última notícia que eu tive é que ela continuou na igreja, mas ele não quer saber de igreja. Ainda dificultava a vida dela para ir à igreja, né? A Valéria tá dando testemunho dela. Casou com um não crente, pagou o preço. A minha tia Augusta, irmã da minha mãe, casou-se com um não crente. E meu tio Sebastião, por anos e anos e anos e anos e anos, foi um problema. Hoje não, hoje é pastor, 20 anos, né? 20 anos, inclusive em casos de infidelidade, casos severos, e ela teve que suportar, né? Teve que suportar, por quê? Porque a Bíblia diz, não faça que não vai dar certo. Não faça que não vai dar certo. Aí, o problema é seu. Eu ensino meus filhos, eu ensino minha filha. Minha filha namora com um rapaz, Caleb Brandão, crente, pregador, ensinei minha filha. Ela está colocando os princípios. Se ela desobedecer, ela sabe que ela vai pagar preço. Então, amados, como eu disse para vocês, eu prego o evangelho, eu não prego para agradar ninguém, não tem preocupação. Eu quero que todo mundo me aplauda na internet, na igreja. Não, olha, na igreja eu sou crucificado constantemente, eu sou atacado na igreja, sou atacado nas redes sociais, não tem problema, eu nasci para isso. Vem em mim, Dodge Ram, eu aguento a pancada, não tem problema não. Eu vou pregar o evangelho, vou defender o evangelho até o fim da minha vida e não tem preocupação de agradar ninguém, beleza? Eu já me relacionei com pessoas que não eram cristãs, foi uma tribulação. Só é a tribulação, né? Presbítero Sérgio Júnior, Tainá Júnior. Deus abençoe. Próxima, vamos correr? Deu pra entender, né, gente? Vou falar a verdade. Como o celular dos dois tem que ser? Qual o correto? Os dois devem ter acesso? Como é que é esse negócio de celular? Por exemplo, vou dizer por mim e pela Silsa. Eu sei a senha do celular da Silsa sabe a senha do meu celular, tá bom? Porque nós temos plena confiança um no outro e ela sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dela. Segue o jogo, não tem problema. Mas eu entendo também que se a pessoa quer ter privacidade também, isso tem que ser combinado, né? Isso tem que ser combinado. Tem que falar antes de casar, a gente tem que conversar sobre tudo isso, viu? Por exemplo, outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Se ninguém perguntou, eu vou falar. Sexo. Sexo no casamento. Sexo no casamento é uma coisa muito importante. E tem que ser conversado antes do casamento. Não test drive, tá, gente? Não tá liberado, não. Mas você tem que conversar sobre o tema. Porque quando casar, a decepção pode ser grande. Porque as expectativas podem não casar. Podem não dar certo. E, biblicamente, há uma obrigação com relação ao sexo. Como é que é, pastor? A Bíblia impõe obrigações sexuais. A Bíblia impõe. Eu vou ler o texto pra vocês. Tá bom? Aí eu quero casar, mas eu não gosto de sexo. Não caso, ô vacilão. Eu quero casar, mas não gosto de sexo. Sou vacilona, vai pro convento. Melhor coisa que você faz, não vai fazer o cara infeliz. Eu não gosto de sexo, eu sou um homem espiritual. Não casa, ô bonitão. Vai ser padre. Não vai fazer a pessoa infeliz. Entendeu? Isso é estelionato sentimental. Então, tudo isso aí, desculpa se eu não consegui ler tudo, porque sobe rápido aqui, eu não consigo ler. Mas, amados, então o que nós estamos falando, né? Você tá vendo também ali? Casamento sobre celular. Sim, celular. Então, eu entendo que o casal também tem direito à privacidade. Se o cara não quer, quando eu casei, não tinha WhatsApp no celular, não deu pra combinar nada, né? Mas tem até aquela piadinha. Eu vou contar daquela piadinha do leão. Você conhece a piadinha do leão? Se a mulher falou bem assim, amor, eu quero uma prova de amor sua. Esse eu ouvi já. Eu quero uma prova de amor sua. Ele falou bem assim, pode pedir. Eu quero que você enfrente o leão. Se você me ama mesmo, eu quero que você enfrente um leão por mim. O marido falou, você tá louca, mulher? Bebeu, tá doente? Eu vou agora enfrentar leão, vou morrer por causa de você. Maluca? Pediu umas coisas sem propósito. Ela falou assim, tudo bem, amor, então deixa eu olhar seu WhatsApp. Ela falou, o cara olhou pra ela e falou assim, onde é que tá esse leão? Já tô com raiva dele. Já não vou com a cara desse leão faz tempo. Põe esse leão na reta agora. Né? Então é aquela coisa, né? Eu e a Silvia nós não temos problema e dificuldade. Ela sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dela. Agora, estelionato sentimental, é isso aí, o Wilder. Não gosta de sexo, não casa não, ô vacilão. Vai fazer outra coisa, eu fico irritado com isso. Mas vamos lá.
Então, falando nisso, eu acho que tem que ser combinado. Eu entendo que tem casais, tem gente que gosta de privacidade, não gosta que ninguém olhe as suas coisas. Não significa que a pessoa é desonesta. Porque a pessoa é reservada, porque a pessoa gosta da sua privacidade, então isso tem que ser combinado antes do casamento. Acho que se o casal fala, não, eu quero que você mantenha a sua privacidade, eu mantenho a minha. Por exemplo, eu tenho acesso às coisas da Silvia, mas eu não olho. Eu tenho acesso às conversas da Silvia. Nunca, Deus aqui é minha testemunha. Eu nunca peguei o celular da Silvia pra olhar uma conversa dela. Nem eu bolsa, nunca, você nem pega a bolsa. bolsa e faz assim, ó, Eu pega pego, mesmo porque bolsa eu tenho medo de me perder lá dentro. Então eu tenho medo de cair aqui no seu buraco negro. A bolsa da Hermione. A bolsa do A bolsa da Gato Félix, Hermione Gato Félix. do Harry Potter, entendeu? Então eu tenho medo de cair ali e me perder no universo paralelo. Eu nunca acho nada mesmo. Eu fico na bolsa da Silvia, eu enfio a mão, eu jogo tudo pra fora, não acho nada. Aí eu dou pra ela e ela faz assim. Tira e me dá. Dá vontade de bater nela de raiva que eu fico. Mas é a vida. Minha mãe também era assim. Então, amados, eu nunca olhei. Eu não sei se ela olha minhas coisas. Se olha, não tem problema, não devo nada. Mas nós trabalhamos num nível de confiança muito alto. Então, né? Mulher olha, né? Mulher Olha, responde as mensagens. ela responde tudo, mas sem problema. Agora, eu acho que isso tem que ser combinado, tá bom? Gente, antes de casar, tem que namorar, tem que conversar. Eu conversava sobre todos esses assuntos com a Silvia antes de casar, tá bom? Então vamos falar de sexo? Já tem mais pergunta aí? Não, eu tenho como ganhar meu marido pra Jesus. Sim, fácil. Isso tem a resposta bíblica. 1 Pedro capítulo 3. Como ganhar o marido para Jesus. Eita, ó, mulher cristã. Olha o que a Bíblia diz sobre o marido. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 7, que se você já era casada com ímpio e aceitou Jesus, a Bíblia diz, não deixe ele. Se você era casada com uma ímpia e aceitou Jesus, não a deixe. Você não tem fundamento para deixar, não. Então, o que a Bíblia diz? O Walter também não mexe na minha bolsa. Eita, é melhor assim mesmo, como a Cristina tá falando. Mas Hoje você pode cantar, passou de 50. Passou de 50, eu vou cantar. Ninguém pediu, não vou cantar. Ninguém Calma, pediu. o negócio tá muito quente. O pessoal fica assistindo aí Maiara e Maraísa, Marília Mendonça, Bruno e Marrone. Eu nem bebi, tô loucão aqui. Vai lá. Ô, bigodão. Marrone, bigodão. Aventou aqui. Ventou aqui. Levantou aqui. Brincadeiras à parte, amados. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos achar 1 Coríntios 7? Vamos achar, rapidinho, vamos correr. Só que eu tô no Velho Testamento, né? Coríntios é no Novo. Tô do lado errado da Bíblia. Sabendo bem. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá. Cadê? Verso 13. 1 Coríntios 7, 13. Eu só acho que Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Verso 12. Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, vai desligar, ele vai salvar pra você pra não perder, tá sangue bom? de Jesus. Eu tô no meio do jogo ali, eu tô ganhando um campeonato de Fórmula 1. Eu tô em casa, tô de quarentena, eu tô ganhando, eu não posso perder, não mexa no meu videogame. Mas brincadeiras à parte, amados. Perdeu até o rumo do Antes da live, eu tava... Silvia adora quando eu A fico pastora tempão jogando. Cristiane, ó, canta. Aí pronto, agora eu vou cantar. A pastora pediu, vou cantar. Eu tava esperando alguém pedir pra eu cantar. Só se for da Então vamos erva. lá. Então, amados, não deixa a esposa. Agora vamos pra 1 Coríntios capítulo... 1 Pedro capítulo 3. Liga lá o ar-condicionado, Martim, faz favor. Liga o ar melhor. Põe aí no 24, 25, fica agradável. O Edson tá dando boa noite pra todo mundo. Opa, beijão, Deus abençoe, sensei. 1 Pedro capítulo 3, cadê? Deixa eu achar. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, acha aqui 1 Pedro 3, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Sabe como é que a mulher cristã ganha o marido não cristão? E vice-versa? Não é falando na cabeça dele o dia inteiro, não, viu, irmã? Porque tem mulher que fica... O cara não é crente, ela quer pregar pra ele, ela quer falar, ela quer que ele vá no culto. O cara já tá ficando enfastiado com Bíblia, tá ficando com nojo. Ele não quer que você seja uma testemunha de Jeová dentro da casa dele. Ele não quer que domingo de manhã, 7 horas da manhã, você acorde ele pra falar de Bíblia. Ele não casou com a TJ, né? Ele quer que você cumpra suas obrigações maritais, que você trate ele com carinho, com amor, faça sexo com ele, cuide bem dele. É isso que ele quer. E a mulher também. A mulher quer que você pague as contas dela, que você trate ela bem, com carinho e tudo mais. É isso que ela quer, viu, bonitão? Você não vai ganhar ela. Ó, sabe o que a Bíblia diz? Ganhe sem palavras. Ganhe com o seu procedimento. Ganhe sendo o melhor marido e a melhor esposa. Uma esposa carinhosa, uma esposa amorosa, uma esposa que faz tudo que ele precisa, uma esposa que é um exemplo de fidelidade,
um exemplo de companheirismo, um exemplo. E você ganha o seu marido com um exemplo. Está aqui na palavra de Deus. 1 Pedro 3. Vou ler aqui na King James. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. É o seu comportamento que vai ganhar o seu marido. É o seu comportamento que vai ganhar a sua esposa. Se você, desculpa, você é bastante. Se você é um cavalo grosso, ignorante, mal educado, crentão, eu sou muito crente, essa mulher, a Jezabel, ela não vai se converter nunca, viu, amigão? Esquece que ela não vai se converter nunca. Seja um bom marido e ela vai se converter. Se você também é uma chata, dorme de calça jeans, o cara fala, que igreja é essa? Que igreja é essa? Que eu não posso ter um momento a sós com a minha esposa? Não posso, tô Igreja, consagrando. tô consagrando. Vai tomar vergonha, não tem nada de consagrar não. Vou falar. Sexo. Mais alguma aí? Não, aqui parou. Então, vamos falar de sexo. Amados, Sexo. mulher, eu vou falar de sexo, a Silsa sai? A gatinha. Esse negócio é preocupante. A gatinha não gosta Tô de brincando aqui. ar-condicionado. Ó, olha aqui, ó. Mostra ela. Ó, pastor Luciano testemunhando. Ai, Jesus. Ela não Cristo. gosta de ar-condicionado. Eu não gosto de ar-condicionado. Aqui em casa, eu tenho... São quantas gatas aqui em casa? São 5. Você nem ganha os pontos. 5 gatas. Minha esposa, minha filha, Martinha e 2 gatas de verdade, gata. Então, amados, foi assim que a Lu me ganhou pra Jesus sem nenhuma palavra. Aí o pastor Luciano testemunhando. O pastor Luciano ganhou ele pra Jesus sendo uma excelente esposa. E o camarada vai querer saber, puxa, minha mulher é uma bênção, minha mulher é ótima, uma pessoa excelente. Eu quero nessa igreja lá. Onde ela tá indo, exatamente. Pra querer saber dessa transformação. Tá bom? O Edson vai ter calça jeans? A Silsa saiu vazada. Vamos falar de sexo, a Silsa sai? Pelo amor de Deus. Eu já até coloquei a camisa, que ele falou que é essa camisa que não tem, ó. Pelo amor de Deus. Siqueirinho. Muito bom. Mas vamos lá. O que é que a Bíblia diz sobre sexo? Algumas perguntas que as pessoas me fazem. Primeira coisa, sexo não é pecado. Primeira coisa que nós temos que tirar da cabeça. Eu já vi muito pastor pregando, o pecado original é o sexo. Isso é ignorância. Quem inventou isso foi o catolicismo. O catolicismo inventou que o pecado original foi quando o homem comeu a maçã, mas a maçã na verdade era o sexo. Porque o homem no Éden não fazia o sexo. Mentira teológica. Quem falou que o homem no Éden não fazia sexo antes da queda? Fazia sim. Quem falou que não fazia? Se Deus mandou procriar, qual é a única forma de procriação biológica? Você conhece outra? Eu já sei. Engravidei minha esposa. Fiquei na frente dela, fiquei... Receba. Aquele igual o ET. Receba pra botar um filho agora. Receba. 3 trigêmeos. Furado. É óbvio que antes da queda tinha sexo. Porque sexo não é pecado. Me ache na Bíblia uma citação que diga que sexo é pecado. Sexo é pecado fora das regras bíblicas. Quais são as regras bíblicas para que o sexo seja uma bênção? Homem e mulher dentro do casamento. Dentro do casamento, o sexo é livre, meu irmão. Não tem limitação. É à vontade. Aprecie é a sem gosto do moderação, casal. né? Aprecie sem moderação. É isso aí. Não tem limite. Pode curtir à vontade. O que a Bíblia diz em Eclesiastes 9:10? Goza, 9:10 ou 9:9? Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, porque esta é a tua porção debaixo do sol. O que você tem de bom aqui nessa terra, irmão, é uma mulher abençoada, é ter um momento a dois com ela. Então o sexo, primeira coisa, sexo não é pecado. Quem fala que sexo é pecado é rebelde. Eu já vi gente, tem seitas que proíbem o casamento. E sabe o que a Bíblia diz? Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 4? Eu sei de cor. Eu vou falar aqui de cor dessa versão, eu acho que para mim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Então, proibir o casamento, proibir o sexo, proibir uma alimentação saudável, isso é doutrina de demônios. A Bíblia está dizendo. Então, vou ler aqui 1 Timóteo capítulo 4, na King James. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para ser recebido, com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Então nós temos aí seitas que proíbem comer isso, comer aquilo. Com relação à alimentação, temos uma proibição. 2, não podemos comer nada sacrificado aos ídolos e não podemos comer nada com sangue.
bom? Paulo diz isso. Então, só isso. O resto pode comer tudo. Bem fritinho, bem assadinho, não tem nenhum problema. Agora, voltando ao sexo. Sexo não é pecado. Sexo é ordenação de Deus. E aí eu pergunto, qual a importância do sexo no casamento? Eu digo pra vocês, uns 90, 95%, se não for mais. Foi isso que a gente Como é que é isso? Como é que é isso? Vou te provar na Bíblia. Você sabia que é impossível um homem ser mais íntimo de uma mulher com outro expediente que não seja o sexo? Vamos lá. Tá, pastor é herege. Não, então você tá chamando a Bíblia de herege. Eu não sou herege, não. Eu amo a Bíblia, sigo a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler juntos. Olha o nível de união que existe no sexo. Só um casal consegue chegar a esse nível de união. Verso 15, 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Olha só que palavra forte. A Bíblia diz que quando você se deita com uma prostituta, você divide toda a carga espiritual dela. Você toma para si toda a carga espiritual da prostituta. Quando um casal se une sexualmente, é o momento que o casal é mais íntimo do ponto de vista espiritual. A maior comunhão, grau de comunhão, intimidade, amizade e amor que um casal pode alcançar é no momento da prática da relação sexual. Prova é que o casamento não é consumado com língua estranha, né? O casamento é consumado com sexo. Então o sexo é uma bênção, o sexo não é pecaminoso. Não existe nenhuma nota pecaminosa no pecado. Prova é que você não precisa se abster do sexo para se consagrar. Eu vou ler a Bíblia e não vou praticar sexo, senão vai quebrar minha consagração. Quem disse? Quem disse? Isso não existe. Sexo não é pecado. Sexo dentro do casamento, tá, amados? Sexo entre casais não é pecado. Casais casados, obviamente. Não é pecado. Não existe nada de pecaminoso no sexo. Então vamos entender. Agora, o sexo... Outra pergunta que as pessoas me fazem. Quem decide sobre o sexo? É quem quer ou quem não quer? De quem é a decisão? 1 Coríntios 6 aqui, deixa eu ver aqui. Vou ler aqui no outro, enquanto você pensa aí na pergunta que eu fiz. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne, né? Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. Então, a união sexual faz a união física, mental, emocional e espiritual do casal. Vou responder a pergunta de vocês. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele está falando daquelas pessoas que querem se dedicar ao evangelho. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Vou ler aqui na outra versão, na King James. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra sua obrigação conjugal. Eita, King James é mais forte, hein? O marido cumpra, viu, varão? Ainda bem que tem Viagra, né, galera? Tem gente aí esperando, preocupado, né? Hoje em dia a gente não passa mais raiva, né? Graças a Deus. Vamos lá. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Quem decide sobre o sexo não é quem não quer. Quem decide sobre o sexo é quem quer. Você sabia que na lei civil existe a prestação conjugal? O Wilder me ajuda aí se eu estou usando a expressão certa, doutor Wilder. É a prestação, é o dever de coabitação. Acho que é isso, não, Wilder? Quando você se casa, existe um dever de coabitação. Que é o quê? Dever de transar. Dever de fazer sexo. Isso na lei civil. E na Bíblia é diferente? Não. Sexo
une o casal e a falta de sexo separa o casal. Essa é a verdade espiritual aqui contida na Bíblia. Gente, eu tô falando heresia ou você tá lendo a mesma Bíblia que eu? Eu acho que nós estamos lendo a mesma Bíblia, né? Então não vejo como pensar diferente e admitir diferente. Então, a decisão sobre o sexo não é daquele que não quer. A decisão é daquele que quer. No sexo, quando um quer, dois brigam. Quando um quer, dois fazem. Aí, mas pastor, isso é uma regra absoluta? Óbvio que não, né, amados? Se a esposa está doente, também não é aquela dorzinha de cabeça, não vai pra cama e falar, ai, me deu uma dor de cabeça. Toma Doril, filho. Melhor em 2 minutos. Eu tô falando de coisa séria. A pessoa que tá com uma enfermidade, uma impossibilidade, né? Ou se ela não tiver com vontade, nem ele, os dois chegarem, hoje vamos deixar pra lá, vamos dormir de conchinha aqui, deixa esse negócio pra lá. Beleza, não tem nenhum problema. Se os dois chegarem num acordo, não tem nenhum problema. Tá bom? Obviamente não é uma coisa absoluta. Mas vamos pensar aqui, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Olha o que a Bíblia diz. Não vos... Isso mesmo, com casamento está dentro das leis do contrato e todo contrato tem suas obrigações. Obrigado. Né? O casamento é um contrato do ponto de vista civil. E existe o dever de coabitação, a prestação sexual. Isso aí, o marido tem direito sobre a mulher e a mulher sobre o marido. Seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista espiritual. O nosso direito foi muito inspirado pela palavra de Deus também, pelo direito canônico. Especialmente no que diz respeito ao casamento. 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Eu vou ler aqui na outra versão. 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Então, vamos explicar o texto? O que a Bíblia está dizendo? O casal pode se abster do sexo para a consagração? Na minha opinião, totalmente desnecessário. Se você estiver jejuando e fizer sexo, seu jejum não está quebrado, está perfeito. Está normal. O sexo não quebra o jejum, porque o sexo é uma bênção, uma dádiva de Deus, é uma ordenança para o casamento. Você não precisa deixar de fazer sexo. O sexo não impede você de pregar, não impede você de cantar, não impede você de orar, nada. Você não é diminuído diante de Deus, né? Quando você pratica o sexo. Então vamos entender esse detalhe aí para as heresias não surgir. Então o que a Bíblia permite é que... Só um minutinho, pastor, eu vou concluir aqui, a Tina já vai falar. Contar a história do velho. Eu vou contar a história do velho. Essa história eu nunca esqueço. É isso aí. E aí o fato é que a Bíblia diz que se houver mútuo consentimento, os dois podem evitar o sexo. Para mim, totalmente desnecessário. Mas tem que ser mútuo. Os dois têm que concordar. Se a Sil chegar para falar bem assim, Samuel, eu quero tirar 30 dias de jejum e oração, e eu falar para ela, sonha, neném. Acabou, Na não quarentena tem. Agora. Deus proteja. Esse negócio, repreenda essa palavra. Tô em casa, irmão, sem fazer nada. Mas brincadeiras à parte, o fato é o seguinte: ou se eu falo pra ela, gata, vamos tirar uma semana aí, coisa que eu nunca falarei. Mas vamos tirar uma semana, deixa ela sonhar com esse dia. Mas vamos tirar uma semana pra gente ficar afastado, pra eu consagrar, pra eu pregar melhor, que isso não existe. Né? Mas se eu falar e ela falar não, sem chance, não rola. Porque o consentimento tem que ser mútuo. Tá bom? Então, amados, na verdade, o sexo é um dever, o sexo é uma obrigação. Por isso que eu digo, quem não gosta de sexo não deve se casar. Eu, obviamente, não pude fazer test drive com a Silsa, mas também não sou bobo, né? Quando ela me agarrou lá de trás do trailer, que vocês conhecem a história, que enfiou a língua dentro da minha boca. De tarde e tal, já contei a verdade. eu já percebi. Fui eu que joguei ela pra bater. Eu falei, essa mulher não é grande, mas não é dura, não. Travei ela, joguei pra trás do trailer, dá-lhe língua na boca da morena. Mas eu já percebi, que a morena tinha gás, que a morena tinha pegada. Então, e nós conversamos muito sobre vários assuntos antes de nos casarmos. Então eu sabia quais eram as expectativas da Silsa, e a Silsa sabia quais eram as minhas expectativas pro casamento. Então nós nunca tivemos desacerto nesse ponto, tá bom? Sempre correu tudo certo, porque nós conversamos largamente e nós sabíamos qual era a expectativa um do outro. Então, irmão, é um conselho que eu dou. Eu não gosto de sexo, casa não engana as pessoas não. Não pratique um estelionato sentimental. Não faça isso. Você vai desagradar o seu cônjuge, vai ser uma vida infeliz. Então, se você não gosta de sexo, fique quietinho. Viva lá a sua vidinha, né? Não tem nenhum problema e você não destrói a vida de ninguém, tá bom, amados? Tô esquecendo. Assim, teve um pastor uma vez que eu fui pregar na igreja dele, e teve um doido lá de uma congregação, uma igreja grande da Assembleia de Deus, e ele falou bem assim, olha, Deus me deu uma revelação, a partir de hoje, 15 dias antes da Santa Ceia, ninguém transa, 15 dias depois também não.
Santa Sé uma vez por mês. Aí o pessoal animou, falou, ainda bem que tem mês que é 31. Ele falou, mas tem que descontar fevereiro. Não é bagunçado assim não, né? Então só vou 3 dias no ano. Aí... Ô Wilder, a história da lua de mel, eu vou contar a história da lua de mel, Wilder, vou contar aqui em público a história da lua de mel, o mico que eu paguei. Mas brincadeiras à parte, o fato é, não deixa eu esquecer a história da lua de mel, que o Wilder tá cobrando aqui. E o fato é que, o que eu tava falando? Do velhinho. Do velhinho. Da Aí Assembleia. proibiu. Aí metade da igreja aceitou a fala do pastor, metade da igreja se revoltou e o presidente foi resolver. Aí quando ele chegou, tinha um velhinho, mas um velhinho mesmo, de mais de 80 anos, ele pediu a palavra, o pastor até suspirou aliviado, falou, aleluia, glória a Deus, já vamos começar com o ancião, uma palavra equilibrada, uma palavra de paz, né? Aí o ancião falou, olha pastor, eu quero dizer pro senhor que na minha vida eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca fiz nada disso. A única coisinha boa que a gente tinha, esse miserável desse pastor, tomou de nós. Que a minha velha agora não quer nada. Meu velhinho tava bravo. Por quê, né? Porque hoje tem Viagra, hoje tem prótese, hoje o cara não passa mais raiva, Se né? não gosta de sexo, vira padre. Se não gosta de sexo, vira padre. É minha opinião também, né? Não gosta, seja feliz. Aí, e olha que eu sei que tem padre que tem um conflito interno, porque ele gosta de mulher, ele tem seus impulsos, mas como ele crê na fé católica, ele se anula. Jesus falou que há 3 tipos de eunuco. Eunuco não tem nada a ver com homossexual, viu, gente? Isso é uma grande ignorância. A palavra eunuco é diferente da palavra efeminado, que é diferente da palavra homossexual. Eunuco é aquele que não pratica sexo. Jesus falou que tem 3 tipos de eunuco. Uns que nascem eunuco. A pessoa não gosta muito, não é muito chegado. Tem uma natureza sexual fraca. Segundo, uns que se fazem eunuco por amor ao evangelho. São os padres. Pela convicção pessoal deles, se bem que tem muitos que não conseguem cumprir, mas pela convicção pessoal deles, eles anulam essa parte da vida deles para que eles possam servir ao Senhor. Eu admiro muito, respeito muito, é uma coisa muito bonita, muito linda de se fazer, que eu nunca faria. Agora, terceira... cada um na sua. Terceira coisa, uns são feitos eunucos pelos homens. Antigamente tinha castração, né? Castrava o cara para o cara cuidar do harém. Então, na verdade, nós não podemos privar ninguém do sexo. O sexo é uma bênção, é uma dádiva dentro do casamento. Se você não gosta de sexo, não case, tá bom? Sexo é uma bênção. E outra coisa que eu vou... Antes que surja aquele bando de pergunta, que eu já sei que vai fazer. Pastor, pode isso? Mão naquilo pode? Boca naquilo pode? Então, Boca na boca pode? O Edson está falando assim, ó, pastor, a dúvida de muitos no casamento é o que pode e não pode fazer. E eu gosto disso, não a da divergência, mas principalmente no início da vida conjugal, pois o casamento também é uma reeducação. Exatamente. Pastor Edson que disse tudo. Casamento é uma reeducação. O que pode, o que não pode dentro do casamento? Irmãos, primeiro detalhe que eu vou te dar aqui, primeira coisa que eu vou te falar. A Bíblia diz bem assim, venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. O escritor aos Hebreus diz. O leito sem mácula é leito sem traição, sem infidelidade, né? Sem sujeira. É o leito que é preservado por ambos os casais, por ambos os cônjuges. Conselho que eu dou para todos os casais: a tua vida sexual, se vocês estão felizes, não importa a ninguém. Não conte da sua vida sexual para ninguém. A vida sexual diz respeito ao casal. O que eu faço ou deixo de fazer com a minha esposa dentro de 4 paredes não é assunto para rua. Não é assunto para ninguém. Eu e Silsa somos muito bem resolvidos na nossa vida sexual. E o que nós gostamos ou o que nós não gostamos, o que nós fazemos, o que nós não fazemos, não é da sua conta. É problema meu e dela. É problema meu e dela, tá bom? Então as pessoas ficam me perguntando um monte de coisa. Pastor, a mãozinha ali pode, aquela posiçãozinha pode, a boquinha ali pode. Irmão, se vocês estão gostando, vivam a vida privada de vocês, felizes e alegres, porque eu vou dizer uma coisa aqui que poucos pastores têm coragem de dizer. A Bíblia proíbe infidelidade. A Bíblia não regra a união sexual do casal. A Bíblia não fica falando isso pode, isso não pode, isso não tem na Bíblia. O que a Bíblia fala são dos pecados sexuais. O que a Bíblia pune? Eu já vi gente dizendo bem assim, não pode, método contraceptivo é pecado. A Igreja Católica não permite, né? Porque por causa do onanismo. Onã era um camarada na Bíblia, acha pra mim, pastor, a referência de Onã, se alguém puder pesquisar na Bíblia. Onã, escreve com N. não, acho que é Atiu, não sei, ou pode ser Onã também com N no final, não lembro agora a grafia. Onã era um camarada que o irmão dele morreu e deixou a esposa, viúva sem filhos. Ele tinha que se casar com ela, porque a lei do levirato, na época a lei dizia que era assim, os costumes do Oriente. Ele tinha que se casar com ela, mas os filhos que ele tivesse com ela não seriam dele, iam ser filhos do irmão. Então iam dividir a herança, né, deles lá e tudo mais. Então ele
transava com a viúva, que agora virou mulher dele. Na hora dele ejacular, na hora dele ter o prazer, ele retirava o pênis e ejaculava no chão. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que Deus o aborreceu e Deus o matou. Gente, Deus não matou Onã, vamos rasgar aqui, porque ele gozava no chão. Deus não matou Onã porque ele ejaculava no chão. Deus matou Onã pela maldade no coração de não querer cumprir a lei do Senhor e não suscitar descendência para o próprio irmão. Aí existe uma prática chamada onanismo, que alguns equivocadamente dizem que é pecado. A Bíblia não diz que isso é pecado. Pode falar, pastor. Aquele irmão que casou com o filho lá dos irmãos de José lá também, né? Ele fazia isso daí e morreu também, não foi? O filho dele, até que o pai dele que acabou pegando a nora dele Não, ele negou o filho. Na verdade, ele negou o filho para casar com ela. Foi Judá e Tamar. Judá acabou Tamar, acabou ensinando. É um contexto um pouco diferente. É Gênesis 38:9? Isso, Gênesis 38, verso 9, tá bom? Depois você lê, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Então, quando se fala em onanismo, que é o camarada na hora para evitar a gravidez, ele não ejacula na mulher, ejacula fora, isso é pecado. Não é, amados. Não, eu digo isso aqui não é. Porque esse não é o princípio do texto. Antigamente, como é que você evitava filho? Tinha que fazer a tabelinha, não tinha camisinha, Saco de leite. não tinha nada. Acabou a espiritualidade. A gente tá tão espiritual, falando das coisas do Senhor. É que tem que começar ali de novo, ó. Peraí, aí a mulher vem e solta uma dessa. Ai, meu Deus, como é que faz Você aqui? que quis, eu aqui. Peraí. Compartilhar no store, peraí. Compartilhar. Peraí, gente, acabou aqui o tempo De novo lá em cima. Pior que em Gênesis mesmo, você cita assim, quando Onã Lá se deitar com na- Tamar, ele na derramava o câmerazinha, sêmen isso. no chão, Essa para aí, ela ó. não engravidar, porque ele não queria que seu irmão tivesse herdeiro. Então Deus matou Onã É esse aí, também. ó. É o Gênesis 38, 8, é irmão 10. de José. Exatamente. Esse ou não é outro, né? Mas tem o Judá também, e Tamar, que é uma história um pouco parecida. Pessoal do Instagram, vou esperar o pessoal do Instagram voltar, pode ser? A Silsa solta umas pérolas. A Silsa solta umas pérolas. Gente, Que é... É por O isso Ed que ele falou deixa é isso aí, escondido. isso é técnica de finalização, são pra poucos. Foi o Ed que falou. Eita, jiu-jitsu, velho. Né? 38, Pessoal, 8, vou esperar a galera voltar aqui. Deixa a galera do Instagram voltar, porque o Instagram só pode 1 hora. Aí você tem que. Aí ele mesmo corta, você tem que reiniciar. Tá bom? A Silsa tava quieta. Quando abre a boca. Por isso que ele esconde eu. Gente, ele tem que estar feliz, tem que cantar 2 músicas hoje, que já estamos com 81 fora o Instagram. Eita, Se chegar mano. no 100, ele dança. Chegar no 100, Ah, mas ele se dança. contar o Instagram, já deu 100 já. passou de Misericórdia. 100. Já viu assembleando dançando, meu filho? Se não for no espírito, se não for. Volta pra técnica de finalização aí, que é Volta melhor pra que o Ed então. mandou, vai. Então, gente, voltando aqui, o pessoal do Instagram, não sei se voltou. Tá voltando, Vai voltando, tá bom? Deus abençoe. Já tá ligado. Já tá ligado. Já estamos lá no Instagram de volta. Quem quiser voltar, só ir pra lá. Mas o fato é que isso não é pecado. Isso não é pecado. É um método contraceptivo. Deus não vai punir ninguém, porque a pessoa, para Dança evitar gatinho. filhos, como diz o Sensei Edson aqui, tem que ter uma técnica apurada. Tem Tem pra que ter dar uma técnica finalização. apurada pra suportar e na hora certa fazer isso, né? Então, gente, isso não é pecado. O que a Bíblia considera pecado sexual, gente? Se você for, deixa eu me lembrar aqui, acho que é Levítico 20. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá bom? Eu vou procurar achar aqui rapidinho. A Jaque tá falando que é muito proveitoso essa conversa. Então. Eu tô falando por isso que ele sabe que agora eu não fico enquadrado na tela. Ô, galera, vocês por favor não se escandalizem. Hoje o evento é pra casais, né? Se tem criança na sala aí, manda sair. Porque Coloca hoje... fone. Então. Porque hoje nós estamos falando aqui. Vocês querem que eu mude o tom? É isso mesmo que eu tenho que falar. Eu tô jogando rasgado com vocês. Tô falando a verdade da palavra de Deus e tô embasando tecnicamente. Então, se alguém tiver escandalizado, não fique triste comigo. A proposta foi essa. É até essa palestra que a gente dá pros casais na igreja. Exatamente. Eu dou essa palestra dentro do templo, né? Eu falo sobre esses assuntos com Mas essa... ele não dá microfone pra mim. Não, eu Não tenho dá pra juízo. ninguém. Até medo. Misericórdia. Mas vamos lá. Quais são os pecados sexuais? Capítulo 20 de Gênesis, verso 8 diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Levítico 20. Isso. Levítico 20, perdão. Vamos lá pro verso 10. O homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, adultério é pecado. O que é adultério? Quando um dos cônjuges é casado. Um dos envolvidos é casado. Então, pode ser um casado com um solteiro, um casado com outro casado. Se um for casado, é adultério.
E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, aqui fala das questões de como é que se diz? De consanguinidade, tá bom? Então na Bíblia é pecado. Tio com tia, irmão com irmã, né? Primos, de primo em diante, já não há mais vedação bíblica. Quando o homem se deitar com a sua nora, né, morria. Quando também um homem se deitar com outro homem, verso 13, aqui está falando do homossexualismo. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Depois vai falando de várias coisas aqui. Quando a mulher se chegar a um animal, um homem se deitar com um animal, que é a zoofilia. Então, homossexualismo é pecado, adultério é pecado, fornicação. Fornicação quando os dois são solteiros. Os dois sendo solteiros é fornicação. Quando qualquer um é casado, é adultério. E nós temos então zoofilia, sexo com animais, né? Que mais? E aí vai. Uma série de coisas que são pecados. Agora, veja, o homossexualismo é pecado, né? O único ponto na Bíblia que a Bíblia proíbe, às vezes vai chegar alguma pergunta mais picante, nem vamos até pular essa parte, eu já consigo, para não escandalizar ninguém, mas na Bíblia, penetração anal que é proibida é entre homens. A Bíblia proíbe o homossexualismo. Veja que em um momento, se alguém achar na Bíblia, amados, me mostre, por gentileza, tá bom? Se alguém achar Deus proibindo qualquer prática entre casais, eu me dobro a palavra de Deus, tá bom? Por isso que eu digo, sua vida a dois é sua vida a dois. Se está tudo bem, não abra. Se você está com um problema, procure o seu pastor, procure a sua pastora. Dizendo bem que, na minha humilde opinião, e na opinião da palavra também, o sexo, obrigado, ganhei até balinha, tem que ser consentido. Homem e mulher tem que estar de acordo com a prática, tá bom? Homem e mulher tem que estar de acordo com a prática. Os dois têm que gostar, os dois têm que se divertir, os dois têm que estar bem, os dois têm que se sentir em paz com aquela prática, tá bom? Então, vida a dois, na minha humilde opinião, deve ser preservada. Então, se você está feliz no seu casamento, você com a sua mulher, o que vocês fazem, o que vocês deixam de fazer, não abra para ninguém. Isso é assunto de vocês. Sejam felizes, porque o matrimônio é fechado. É uma união a dois que não interessa a ninguém. É a mesma coisa, eu vou perguntar para minha filha quando ela se casar: ô filha, como é que tá a sua vida sexual? Sangue de Jesus. Não quero nem saber. Não quero nem saber o que ela faz dentro do casamento dela. Ela que seja feliz. Meu filho também. Agora, se eles tiverem algum problema e quiserem ajuda, aí tem os pastores para ajudar, tem os pais para ajudar, tem terapeutas sexuais para coisas mais graves, né? E aí, então, amados, essa questão é importante, tá? E eu me angustio porque eu já vi pessoas sofrerem por causa da questão sexual, por infelicidade, né? Então, eu entendo o seguinte: os dois estão felizes, os dois estão gostando, os dois estão curtindo, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Seja feliz, ou até. O Silvio disse que eu não posso bater na mesa. Porque né? essa parte tá quebrada. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais alguma coisa aí? Mudou o assunto aí. Tá falando, alguns homens são criados no universo machista e confundem submissão. Sim. Tá falando aqui os homens que confundem a submissão. Eu vou tentar explicar aqui. A Bíblia diz bem assim: vós maridos, amai vossa mulher. A Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Na minha humilde opinião, interpretando os textos bíblicos, eu entendo o seguinte: Deus, para evitar confusão e contenda na família, Deus organizou a família. Deus deu ao homem a liderança e a mulher, a mulher ela é co-líder com o homem. Ela co-lidera, ela coopera, ela decide junto com o homem. Na minha humilde opinião, essa questão de liderança do casal só entra em voga quando há um desacerto muito grande. O ideal dentro do casamento é mulher e marido decidirem sempre juntos. Esse é o ideal do casamento. Porque a mulher foi feita para ser ajudadora. A mulher não foi feita, bonitão, para você tomar decisão sozinho. Ela foi feita para participar das suas decisões, ajudando, te dando uma visão diferente, te abençoando, né? O nariz tá brilhoso aqui. Tem um lenço aí, Martinho? Tem. Tô todo brilhoso aqui, acho que eu tô suave. E lenço de papel mesmo. Não, de pano mesmo. Esse papel é muito ruim. A disjuntora. Então a mulher é para ajudar. Então, na minha opinião, um casal sadio, não haverá essa questão de eu sou o chefe, você é submissa. Na minha opinião, um casal sadio decidirá juntos. Eles terão amor, harmonia. Eu não gosto de fazer nada sem conversar com a Silsa. Eu gosto sempre de saber a opinião da minha esposa. Eu fico feliz assim. Ela me ajuda a pensar. Às vezes eu estou pensando num sentido, ela me mostra coisas que eu não vi. Então, na minha opinião, o casal deve se decidir junto. Quando Deus fez isso, a pergunta aqui: casados podem frequentar motel? Me lembro de eu perguntar, de eu falar daqui a pouco.
Quando há um desacerto, a Bíblia, para organizar, a Bíblia falou bem assim, ó, vós maridos, amai vossa mulher. Primeiro mandou a mulher se sujeitar. Estou lá em Efésios capítulo 5, do verso 25 em diante. Primeiro mandou a mulher sujeitar o marido. Daí do verso 25 diz bem assim, vós maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então Deus deu a liderança do casal ao homem, mas Deus falou bem assim, olha, tome as decisões tendo em vista que você deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo não se sacrificou pela igreja? Então, homem de verdade, se tiver que alguém passar fome, assim, outra pergunta acerca de divórcio no meio evangélico. Tá bom, já vamos falar. Então, se você, na minha opinião, se o homem tem que ele sofrer para que a mulher não sofra. As decisões que o homem toma não podem ser buscando o seu bem-estar. As decisões que o homem toma tem que ser buscando o bem-estar primeiro da esposa, que a Bíblia diz que tem que ser honrado como vaso mais fraco, e depois dos filhos. O homem de verdade não decide de forma egoísta, decide para o bem da família, tá bom? Então, falando sobre isso, fica a minha dica. Eu entendo que essa questão de liderança da família é só para quando houver um desacerto. Os dois não chegam num acordo, né? Não deu acordo. Aí a palavra do homem deve prevalecer. Por quê? Porque a Bíblia diz, para apaziguar a família, Deus deu ao homem esse voto de Minerva. Aqui na minha casa eu não preciso usar isso. Eu assim, a gente combina bastante. O homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Ai, eu tô falando. A gente tava indo tão bem, gente. Tá explicando tão direitinho. Tem verdade que a gente não fala. Fica chato pros maridos, né? É pra simplificar, resumindo o que você tá Resumindo, é isso aí. Entendi. Divórcio, casal evangélico. Amados, o divórcio é uma tragédia. O divórcio não deve ser permitido. E em hipótese alguma. A Bíblia diz que, na verdade, o divórcio é permitido, sabia? Depois você lê 1 Coríntios 7, eu não vou ler o texto, não, porque não vai dar tempo. O divórcio é permitido. O que não se permite são novas núpcias. Você pode largar sua esposa, você largar seu marido, quando você quiser. Você só não pode casar-se novamente. É uma vedação. Há uma possibilidade de casar-se novamente? Mateus 19. Vamos lá. Se largou, largou. Não pode casar de novo. Se casar, a Bíblia diz que está em adultério. Mas vamos lá para Mateus capítulo 19. E eu vos digo, verso 9, que quem repudiar sua esposa, aqui tem um aposto, entre duas vírgulas, na língua portuguesa, um aposto é ou uma exceção ou uma explicação. Isso é língua portuguesa, qualquer professor de português vai confirmar o que eu estou falando. E eu vos digo, que quem repudiar sua esposa, vírgula, a não ser por causa de fornicação, vírgula, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Jesus estabeleceu uma exceção para permitir novas núpcias. Quando, a Bíblia diz, a não ser por causa, no texto que eu li aqui, de fornicação. Na versão de João Ferreira, se eu não me engano, é prostituição. Eu vos digo, porém, qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. A palavra prostituição vem do grego porneia, e é qualquer ato libidinoso de natureza não fraternal. Por exemplo, a Silsa beija o Alexandre beija a Silsa, eu beijo a Preta. Mas é um beijo fraternal, é beijo de irmão. Né? Na quarentena não pode. Na quarentena não pode. Então, quando nós nos encontramos no local de trabalho, um homem beija uma mulher, é um beijo fraternal, um abraço fraternal, não tem maldade, não tem conotação sexual, é de irmãos, né? Agora, a mulher não pode ter nenhum contato com outro homem, nem o homem pode ter nenhum outro contato com outra mulher que fuja do caráter fraternal. Então, o que é a prostituição? A prostituição não precisa ter o coito, não precisa ter o sexo, a penetração, pênis-vagina, para que ela seja caracterizada. Basta toque, mostrar a nudez, ficar nu perto de outra pessoa, praticar sexo oral, masturbar o outro, vamos falar rasgado aqui. Isso é traição, isso é fornicação, isso é prostituição. Está incluso no verbo. Então, nesse caso, Jesus disse, se alguém sofrer uma traição, pode divorciar-se e casar-se novamente. A decisão é do cônjuge inocente. Que eu já vi gente dizendo bem assim, eu traí minha mulher mesmo, agora eu vou largar ela, vou casar com outra. A decisão não é do adúltero. A decisão é do inocente. O adúltero, biblicamente, tem que pedir perdão e se arrepender. Mas aquele inocente tem o direito de decidir. É óbvio que se o inocente decidir por abandonar, ele libera o outro também, né? Não há pecado que dure para sempre. Jesus levou nossos pecados. Então, se o inocente fala assim, não quero mais você, eu vou me casar novamente, aquela pessoa está liberada para se casar também.
porque a decisão foi do inocente, tá bom? Não se deixa um julgo eterno sobre as pessoas. Então vamos entender o que a Bíblia diz. Na verdade, amados, Jesus preservou um princípio do Velho Testamento. O que acontecia com alguém que traía no Velho Testamento? Eu acabei de ler para vocês aqui, Levítico 20. O que acontecia? CPF cancelado. CPF, se queria. CPF cancelado. Quem adulterava no Velho Testamento, seja homem, seja mulher, CPF cancelado, morria. O cônjuge inocente não ficava livre para se casar? Ficava viúvo. No tempo da lei, Jesus só não permite mais a morte, o assassinato, mas ele manteve o mesmo princípio do Velho Testamento. O homem ou a mulher tem o direito de se divorciar e de reconstruir a sua vida, né? O cônjuge inocente é que tem direito de decidir, tá bom? Não é o culpado. Mas então, divórcio no meio evangélico, não tenho dúvida, é totalmente proibido. Você pode se divorciar a hora que você quiser, você não pode se casar novamente. Pode se casar novamente em que contexto? Pode se casar novamente se houve traição, infidelidade, fornicação, prostituição, adultério, chame do que você falar. Lembrando que qualquer ato... eu não transei, mas beijou na boca, abraçou, passou a mão, não sei na onde. Fiel. Mandou nudes. Mandou nudes. Peitinho direito. Peitinho direito, peitinho Me desculpa, pra mim... mandar nudes é adultério? Pra mim é. Sim. Né? Pra mim não, pra Bíblia. Porque é um ato de natureza não fraternal que você está praticando com outra pessoa fora do casamento. Então é pecado, sim. Quem mais perguntaram? Casal pode frequentar motel. Casal pode frequentar motel? Amados, a Bíblia diz bem assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Eu acho que o casal ir pra zona do meretrício, não, né, amados? Isso é pecado grave. Agora, se o casal quer passar um dia diferente, um dia especial, o casal vai ficar lá numa suíte, sozinho, eu não vou dizer nem que tá certo nem que tá errado. Às vezes a pessoa mora numa localidade que não tem hotel. Você deve procurar sempre hotel. Por quê? Porque você não deve escandalizar seu irmão, né? A Bíblia diz, se o teu braço escandaliza o teu irmão, o que você faz? Corta o braço. Então, para você evitar escândalo, você deve procurar um hotel. Porque às vezes, o casal, eu vou te falar, aqui na minha casa, são 5 pessoas dentro de casa, né? E eu e minha esposa. Então não é fácil a gente ter um momento a sós, né? Sabe aquela história do casalzinho? Eu tava falando esses dias, né? Que meu avô era apaixonado pela minha avó, Esther. E meu avô faleceu com 84 anos de idade. E você sabe que o homem, depois de velho, ele tem libido, ele tem desejo, ele tem tesão, vamos dizer assim. Mas o homem, por motivos físicos, mecânicos e tal, ele não consegue mais a ereção. Ele tem o desejo sexual, mas ele não consegue mais a ereção, porque as veias não irrigam mais, não há sangue suficiente, ele não consegue mais ter a ereção, né? Mandar o sangue suficiente pro pênis para que ele possa ter a ereção. E meu avô, tadinho, vou contar aqui, fica em segredo, tá? Coisa de família. E meu avô era doido pela minha... Meu pai estiver olhando, não é coisa de família, não tem problema. Meu vovô já morreu, já tá com Jesus. E vovô era doido pra catar a vovó. Só que ele ia pra hora do vamos ver, ele tinha o libido, mas não conseguia. E aí a vovó ficava brava também, né? Porque ele não finalizava, né, sensei? Ele ia pro rolo, mas não finalizava, ficava só na meia guarda, e o negócio não evoluía. Pra quem é do jiu-jitsu, caía a pressão. Pra quem é do jiu-jitsu, tá entendendo, e o negócio não evolui. Aí o que aconteceu? Se vovô... É que na época do vovô não tinha Viagra. Se tivesse Viagra, eu ia levar uma caixa pro meu avô. Eu ia falar, acaba com essa véia. Põe respeito aí, ia levar uma caixa pra ele. Né? Então, é pra ele deixar em todo lugar, né? Mas brincadeiras à parte, mas o que eu tô querendo dizer, desculpa a gente deixar bastante leve assim, pra não ficar cansativo e não ficar chato. E o fato é que ele não tinha como, né, realizar os seus desejos por causa disso. Mas o casal precisa, às vezes, de privacidade, é muita gente e tal, e o casal quer ter um momento a sós, sem a criança chorando, sem ninguém batendo na porta, sem ninguém falando, sem interrupção. Então, é o que eu digo pra você. Se você vai ao motel, ir ao motel dizer que é pecado de traição, é pecado de infidelidade. Né? Agora, tem lugares que a gente deve evitar ir. Ir no motel com a mulher, não. Então, com a mulher, né, com a esposa. A guarda fechada. Jesus. Né? Guarda fechada, não dá, guarda né? Fechada. Não evolui, né? Mas brincadeiras à parte. Então, amados, o que eu entendo é que tem lugares que a gente tem que ter prudência. Se você vai escandalizar seu irmão, evite ir, tá bom? Evite ir. Mas dizer que um casal foi pro motel e vai pro inferno, também não posso dizer, né? Porque eles estão lá fazendo o que eles podem fazer. Né? Não, mas também já aconteceu. Deixa eu contar. Já aconteceu do Samuel ir pregar numa cidade, não vou falar onde. Misericórdia. Foi eu, a Marta, a Dedé, a Bia. Sangue de Cristo. Aí colocaram a gente no motel, a gente não sabia.
O Dedé e a Marta em outro quarto e a gente em outro quarto. Daqui a pouco entra o Dedé correndo no meu quarto, porque na TV dele tinha umas coisas que ele nunca tinha visto na vida. Meu Deus, o Gente, pastor colocou a gente no barulho. motel. Eu liguei pro pastor e pedi pra ele tirar a gente. Ele falou, pastor, isso aqui não é hotel. Isso aqui é motel, não é, né? Caso de encontro, não. Misericórdia. Negócio sai no jeito chato o pra dia caramba. Misericórdia, né? Não é. Que vergonha. Com a família nunca, né? Nunca pode dizer que você não entrou nenhum, tá vendo? Tá Nem a Marta, até a Marta foi. Ó, O que mais? Aí estão perguntando, isso aqui você já respondeu, vestes de casais casados. Deve ser como você deve vestir, né? Porque tem Sim. as meninas postando os biquínis e os Ó, meninos amados, postando... vou mandar real pra vocês. Primeiro, antes Primeiro de nós que sermos tem, cristãos, tá antes de nós sermos cristãos, nós somos pessoas de bem. Gente de bem não fica exibindo o corpo, cara. Gente de bem não fica mostrando as vergonhas. Não precisa nem ser cristão. As vergonhas mesmo, porque vai... Gente de bem não pratica vergonha. isso. Então, a Bíblia diz... Eu tava lendo aqui 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Acha aí, pastor, que eu vou achar aqui. Foi um versículo aí na legenda. 1 Pedro capítulo 3, quer ver? Ó? Olha o que a Bíblia diz. Essa Bíblia nova eu não tenho muita intimidade com ela. Não é muito abrir. Os livrinhos curtinhos, Pequenininho. tudo pequenininho. 1 Pedro capítulo 3. Aqui nessa versão diz... semelhantemente vós esposas, verso 1, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam sem palavras ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Olha, casto e reverente. Obviamente não está falando de castidade no casamento, né, irmão? No casamento não tem castidade. O casamento é liberado, né? Tá falando casto e reverente o quê? É o modo da mulher se portar na rua, para as pessoas e tudo mais. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço, né? Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitos aos seus próprios maridos. Então, a mulher tem que pensar mais nisso, né? Porque o homem pode ficar sem camisa, ninguém nem chumpa o homem, né? Pelo menos... Depende, que eles colocam uma camisa que parece que é suspensório, assim. Então, é complicado. Mas o Quem homem até usa mesmo. essa camisa, A mulher... beija rapazes. Meu Deus, sangue de Cristo. Então a mulher tem que pensar que o homem tem uma natureza sexual ativa. O homem não precisa de toque para ficar com vontade de fazer sexo. O homem basta ver, basta o estímulo visual e o homem fica tentado. Então a mulher cristã, por isso que a Bíblia fala mais das vestes femininas do que das masculinas. Porque a mulher cristã tem uma responsabilidade com o seu corpo. Então ela não pode ser objeto de sensualidade para os outros, ela não pode ser objeto de tentação, né? E isso não é digno. Isso, mesmo as pessoas que não são cristãs, amados. Tem gente que não é cristão, mas se veste bem, de forma decente, né? Eu não estou falando de calça e saia, viu? Porque cada denominação tem os seus Porque tem costumes. saia que é mais decente que... Na Assembleia de Deus Antioquia, eu não imponho essa obrigação de usar saia. As mulheres podem usar calça. Tem calça, como disse a pastora Silvia, que é mais decente do que saia. Em alguns lugares, né? De De alguma malha. maneira. Não use saia de malha, mulheres. Então, a Silvia tá dando um toque aí. E o fato, Foto. e os Fica homens foto. também. Os homens também têm que se vestir com decência, né? Os homens também têm Ninguém que se aqui vestir. é Zezé de Camargo, viu, querido? Nossa, É. calça vestida a vácuo. O negócio Não. fica até partido assim. ó. Evita esses negócios aí que racha a cara, né? Eu, por exemplo, pastor, vou dar uma dica pra pastores aqui, viu? Eu não sou carola, não. Sou um cara, me considero até bastante. Fica quieto aí. Me considero até bastante progressista. Mas, pô, o cara que é tô falando pastor. que tem gente que faz feiura, porque O cara você que- ficou. O cara, você não tá me chamando de velho. O cara que é pastor e põe um terno colorido, cheio de brilho, um sapato de. Eu acho que não convém com a função. Acho que o pastor 3 tem que ser números mais. menor. O pastor tem que ser mais discreto, né? Vestir uma roupa mais. Você que é obreiro, você que é cristão, você deve ser mais discreto no seu modo de vestir. E a mulher cristã também. Deve ser discreta, você deve chamar a atenção por outros motivos. Não pelo motivo da sensualidade. Deus não se agrada disso. Então eu entendo que nós temos que ter sabedoria, nos vestir de forma casta. Né? Dentro do casamento, não. Tá liberado. Festa lá no Terno de sorteio, máscara. né? Mas o povo fica aí fazendo coisa feia, né? É só ir na convenção que você vê esses ternos. Misericórdia. O cara tem que ter postura, né? A maneira de se comportar de um pastor, de um obreiro ou de um homem de Deus, né? Deve ser diferenciado, tá bom, amados? Então, eu penso que a mulher tem que atentar para isso e o homem também. Mais a mulher, porque a mulher pode servir de objeto de sensualidade. Mesmo porque eu não pago as contas da Silvia para todo mundo ficar vendo o corpo dela, né? Eu pago as contas dela para eu ver o corpo dela, né? Então não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Acabou?
O meu aqui acabou, tem que ver no preto. que o Acabou, gente? Tá, aqui o meu também acabou. Acabou? Aqui só tá o que o Idor pediu pra você falar da lua de mel. Ah, sim, da lua de mel. Ó, rapaz, ó, eu vou contar aqui. Vou passar vergonha, né? Os irmãos sabem que eu não bebo, né? Eu sou 100% abstêmio. E a Assembleia de Deus é uma igreja 100% abstêmio. Então, não vou dizer pra vocês que eu não provei já. Às vezes na casa de um parente, alguma coisa dá pra gente provar. Por curiosidade a gente prova. Mas eu não bebo, não é hábito meu. Eu não bebo. E aí eu peguei na lua de mel, nós ficamos Agora hospedados. canta, pastor. Ai, Jesus. Eita Deus! Agora. É, a unção é grande nesse lugar. Vou cantar. E aí, nós ficamos hospedados no hotel na primeira noite, depois nós vimos viajar pro Rio de Janeiro. Eu ia dirigindo de Pinda até Rio de Janeiro. Ficamos num hotel aqui, aquele hotel na entrada da cidade de Pinda. Como é que é o nome? Fala. Colonial Plaza. Aí, primeira noite passamos lá, né? E eu mostrando toda a minha virilidade na primeira noite, né? Pensa num cara. E eu, ó, mostrou pra pastora Silsa, vem em mim que eu aguento. Pensa num cara cheio de moral. Primeira noite, eu tô cantando de galo. E cara, essa Silsa. Fala muito! Ô Jesus, em vez de ajudar o marido, né? Em vez de dar uma moral pro marido, joga a gente no chão. Deixa eu falar aqui. Aí, quando terminou, no outro dia de manhã que a gente ia sair pro Rio de Janeiro, que eu ia dirigindo até Búzios, Cabo Frio, sei lá onde a gente ficou. Nem sabe, tá Cabo Frio, sabendo bem. Cabo Frio, eu nem quis olhar lá fora, eu tinha tudo dentro do quarto. Eu não fui mesmo na praia, gente. Eu nem queria olhar lá fora, tudo que eu Não queria estar dentro do deixou, quarto. não deixou. Pra quê? Eu tinha tudo que eu queria dentro do quarto. Não conheço Aí- Búzios nem Cabo Frio. Vou te levar lá de volta. Se a gente for sozinho, não vai adiantar nada. Mas brincadeiras à parte. Leozinho, Vai continuar, não, não Pedro. faz promessa que você não pode Leozinho. cumprir. Mas brincadeiras à parte, aí eu peguei e mandaram pra gente. Coisa séria, agora seu pai Coisa séria. entrou. Ih, Seu meu pai pai entrou. entrou. Então, Acabou, cortou o amados, assunto que o bispo entrou. amados, glória a Deus, é muito bom estar com vocês. O rei Está voltando. O rei está voltando. Bispão entrou, gente. Paizão entrou. As brincadeiras à parte, aí mandaram pra nós mandaram pra nós o quê? Uma bandeja de morangos e um vinho branco, né? É. A bandeja de morangos e um vinho branco. Aí eu fiquei sem graça de falar pra Silvia que eu sou fraco pra bebida, eu não tô acostumado a beber. Né? E poxa, lua de mel, né? Aí eu pensei, a Silvia também dá, mas eu fiquei, eu sou Era machão, uma né? criança. Eu sou machão. Falei, eu vou mostrar. baby. 20 quando nós casamos, 21. E eu tinha 22. E aí, eu peguei. De ministério. Aí eu peguei e eu falei, não, vou beber, né? Vou tomar um golinho aqui pra fazer moral, né? Aí, gente, sem exagero, foi menos que uma taça, não foi? Foi, você nem colocou, não. Eu peguei assim, ó. Você cheirou a rolha do Só negócio. cheirou. Eu tomei um golinho assim daquele negócio. Cara, quando eu fui descer, Xandão, que eu fui entrar no carro, cara, que eu bati. Primeiro que eu já ia descer, eu já não achava mais os degraus. Pisando Tava alto. alto, tava alto. Pisando alto. Tava distante. E eu não querendo. Tá marchando, não entendi que É, começou a eu marchar não- do exército. esse Não menino. querendo acusar o Falou golpe. manga Só de larga, hein? perto, assim, manga larga. Manga larga, machador, hein? Eita, diacho. Quando eu Só entrei de no velho. carro, que eu engatei a marcha, que eu segurando aqui, acelerei. Vai lá. Que eu acelerei. Gente, é a primeira e última live, tá? Nunca mais. Ele não vai deixar mais Deixa eu não. falar, deixa eu contar a minha vergonha. Misericórdia. Aí eu peguei, quando eu fui acelerar o carro, Xandão, o hotel virou assim na minha frente, deu aquela rodada, o hotel grandão na frente ali, né? Ele já rodou assim, aí eu fiquei com o cara, eu falei, eu vou dirigir, vou matar nós dois. Aí eu falei, gata, tem que falar um negócio pra você. Desculpa te falar, mas esse negócio de beber e dirigir não é pra mim não, você vai ter que dirigir. Tô passando Cara, mal. Conta a verdade, a cara que ele Não, fez, Silvio. eu fui... Conta a verdade, que ele tá Ô, enfeitando Wilder, demais. brigadão, hein, Wilder. A Silsa foi dirigindo até Resende, eu fui dormindo, né? Não, eu já até lá da Serra da Ah, é Sarara que mentira. eu não sabia descer. A Silsa foi Até o dirigindo mamão. e eu fui dormindo, cara, que vergonha. Na lua de mel, acabar de sair da lua de mel, mas me recuperei pra tardinha. Aleluia. Deus operou tremendamente. Valeu, galera. Mais alguma Eu coisa? acho que seu pai vai ficar bravo depois, tá bom? Eu acho que é isso só hoje, né? Pra cantar? O que eu vou cantar? Ô, Wilder, gente boa, viu? Me fazendo contar essas coisas aí. É, fez eu Queimar passar a vergonha cara, que viu? eu fui de vestido verde no casamento. É, misericórdia, faz parte, né? A culpa é dos dois. Aposto que foram vocês dois combinaram isso pra eu fazer feio. São coisas que a gente vive, vale a pena contar e dividir com os irmãos. Eu acho que eu vou terminando por aqui, pessoal. É, chega. É isso mesmo? Vou cantar? Vou cantar? Como é que eu vou cantar? Qual piada que eu ia contar? Eu ia contar uma piada. Hoje Qual piada que eu você ia contar? falou mesmo que você ia contar uma. Qual a piada que eu ia contar? Lembra aí, gente? A gente tá começando a perder, porque o nego foi começando a assistir Fernandinho e largando ele pra trás. Ah, não é possível. Não é Tá possível. caindo aí, ó. Vou fazer aquela voz lá.
Mente pelo sangue. Também sei cantar Fernandinho. Para com isso. Pessoal, vou terminando por aqui. Eu vou cantar uma música, né? Eu gosto muito dessa música. Sou suspeito pra falar. O Carlinhos fez um arranjo nela. Vou ver se eu coloco o arranjo do Carlinhos para o pessoal ver. Ficou muito bonito no... Cadê? Ah, meu celular tá aqui. Descarregou. Descarregou meu celular? Deixa eu ver se Senão eu dá ia pra colocar ligar. aqui. A 4%. Não vai dar. Mas eu fiz essa música para um casal que tava passando um grande aperto, tinha sido abandonado pela família, pelos amigos, pela igreja. Então é uma música que toca, né? Que fala comigo, mesmo porque, ao contrário de alguns hipócritas, eu sou da turma do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou bem assim: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então eu sei dos meus pecados, sei que eu sou um homem falho, pecador, cheio de defeitos, e eu preciso da misericórdia de Deus. Então quando eu vi aquele casal naquela situação, eu tava... Um dia eu lembro que eu tava voltando de uma audiência em Guarulhos, se eu não me engano, e eu fiquei parado para entrar para São Paulo, porque eu tava no rodízio, eu não podia entrar. E dentro do meu carro, Deus me deu essa música, eu pensando neles, orando por eles, intercedendo por eles. Agora eu esqueci a música. Qual é mesmo? Não. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que faz, Deus nunca se engana. Deus sabe o que faz, e tudo o que faz é porque te ama, porque Ele é teu Pai. Deus te ama mais que qualquer um te ama. Quando não dá mais e te deixam pra trás, Ele não te abandona. Quando você acerta ali, Ele está, também vai estar. Quando você errar, no aplauso ou na dor, Ele sabe te olhar, com o olhar de um pai que não vai descartar. Um filho que erra, mas quer acertar. Não vai desistir de te recuperar. Se alguém te deixou, Ele não deixará. Deus é contigo. Eu amo essa música, eu gosto muito dela. Fala muito comigo. Eu sou pecador e quando eu canto, eu sinto a presença de Deus. Deus abençoe, galera. Amo vocês. Mais alguma coisa? É a piada que eu ia contar, que eu não tô lembrando. Foi uma piada. A gente riu dessa piada. Meu Deus do céu. Era uma piada de casal que eu ia cantar, contar a piada. Tô esquecendo. Valeu, galera. Deus abençoe, amo vocês. Terminadas as perguntas, eu quero agradecer ao pastor Alexandre, pastora Tina, que estão aqui, vieram participar conosco, a morena mais bonita do Brasil, meu parque de diversões particular, que é a Silsa, graças a Deus, tem sido uma bênção na minha vida, e agradecer vocês que ficaram. Ô, Josi, tem que terminar, né? Vontade de ficar mais com vocês aqui, mas eu não quero ser cansativo. A galera tá indo embora já, tá todo mundo, não tá, Todo mundo descendo. todo mundo descendo, não tô nem esperando Começou a bênção a cantar? apostólica. Eu comecei a cantar, o povo foi embora, hein? Falando Ô, feio, Jesus desiste disso. Cristo. Ainda bem que tem uns poucos, igual o Ronaldo, uns poucos aí que me amam. O resto, só misericórdia. Mas obrigado, gente. Vou fazer uma breve oração. Pastora, quer orar? Pra terminar? Tá desviada hoje? Então tá bom. A pastora hoje tá com o coração endurecido. Senhor Jesus, te louvamos, te glorificamos, te adoramos pela bênção, pela vida e pela paz. Como é bom estar na tua casa, na tua presença. Eu quero te agradecer pelos irmãos e pelos amigos que têm estado conosco esse tempo todo. Nesses momentos aqui de diversão, de aprendizado, sim, da tua palavra, mas acima de tudo de diversão, de comunhão. Nesse momento tão angustiante, tão triste, tão amargurante, nós temos o privilégio de dividir um pouquinho de alegria que o Senhor tem nos dado, mesmo porque nós sabemos que a tua alegria é a nossa força. E se nós perdermos a alegria, nós vamos adoecer, nós vamos desesperar, nós vamos estar mal, e eu te glorifico porque a tua alegria tem nos sobrado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, continua nos revelando os teus mistérios e a tua palavra, e que nós não sejamos seguidores de homens, seguidores de religiões, mas sejamos teus seguidores. Tu disseste, Pai, que nós temos que tomar a cruz e te seguir, então que nós possamos seguir a ti, seguir a tua palavra até o último dia das nossas vidas. Eu ministro bênção sobre todos os teus filhos e o faço em nome de Jesus de Nazaré. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, e todos quantos estão felizes. Digam amém.
Amém. Nosso lema, amados. Vitória, poder e glória. Maravilha, tremendo. Terminado.